Depois que eu comecei a usar essas estratégias aqui, minhas vendas praticamente como afiliado aumentaram aí muito mais de 50%. Então fica comigo até no final desse vídeo aqui para você entender e já aplicar no seu negócio. Fala galera, Thiago Campos aqui. Então, no vídeo de hoje eu vou te falar sobre copy. Se você é iniciante aqui no marketing digital, copy nada mais é que argumento que você vai usar com o seu cliente para ele tomar uma ação que você queira, que no caso é fazer uma compra, que levando para o marketing de afiliados. Agora deixa eu te contar uma coisa aqui. Quando eu comecei no marketing de afiliados, eu tinha bastante dificuldade de fazer minhas primeiras vendas e depois alavancar o meu negócio, tipo de ter vendas caindo para mim todo dia. Às vezes eu tinha até muitos cliques no meu link de afiliado, só que o que acontecia? Eu tinha poucas vendas. Aí depois eu comecei a estudar bastante sobre copy. Aí eu comecei a ler livros dos Estados Unidos, porque lá eles trabalham fortemente a copy, até ver videoaula, essas coisas. E foi aí que eu comecei a entender como que funciona esse mercado. E foi aí que eu descobri que a copy estava atrapalhando bastante minhas vendas. Por isso que eu vou te passar aqui nesse vídeo. Então preste bastante atenção aí, porque eu já vi muita gente cometendo esses erros que eu estava cometendo antigamente, e eu tenho certeza que pode te ajudar bastante aí. Então preste muita atenção nesse vídeo. E essa estratégia que eu vou te passar aqui é de pessoas que já venderam bilhões apenas usando elas. Então preste bastante atenção. A estratégia que eu estou usando há algum tempo para alavancar minhas vendas é você contar uma história no meio do vídeo, review, ou se você trabalha com blog ao decorrer do seu artigo. Eu vou te explicar o porquê. O que acontecia na oferta que eu fazia antigamente? Eu simplesmente já colocava o produto para a pessoa ver e comprar. E isso, as pessoas já estão começando a ficar espertas com isso. Quando ela vê que você simplesmente está querendo já vender para ela, ela já fica com uma guarda. É como se fosse um cachorro, por exemplo. Vamos supor, se você chega próximo a um cachorro que você não conhece, você simplesmente já tenta tocar nele, ele pode te morder. O que a gente tem que fazer nesse caso? A gente tem que chegar aos poucos, fazendo carinho, oferecendo um petisco, alguma coisa assim. Então por isso que é muito importante você contar sempre histórias ao decorrer do seu chamada. Porque assim a pessoa se conecta com você e assim automaticamente ela já vai fazer a compra sem mesmo perceber. E por isso que, por exemplo, novela faz tanto sucesso, porque realmente conta uma história, a pessoa se conecta, a pessoa se coloca no lugar das pessoas. Outra coisa que também faz sucesso é filme, por exemplo. Você simplesmente fica lá horas vendo o filme. Por quê? Porque você se conectou com os personagens, você se colocou no lugar dele e ele te passa uma história. Então, história é a melhor estratégia para você estar usando como copy. E eu vou te explicar aqui como que você vai estar fazendo isso. E o importante aqui, a gente, por exemplo, a gente vai estar pegando todas as objeções do nosso público e contando ao longo da história. Eu vou te dar aqui alguns exemplos para você realmente entender. Você também pode estar usando a história em qualquer coisa na sua vida, né? Até na vida pessoal mesmo. E é até bom que você use, que assim você consegue colocar em prática e realmente aprender. Vamos supor que, por exemplo, o marido está querendo chamar a esposa para ir numa praia, por exemplo, só que a esposa dele não gosta de ir à praia. Aí se ele simplesmente vira para a esposa e fala assim, não amor, vamos para a praia, a grande chance dela dizer não é muito alta. Então, o que seria nesse caso? A gente poderia contar uma história antes e depois fazer o convite. Então, o que seria, por exemplo? A gente virasse para a esposa e falaria algo, por exemplo, eu lembrei de um dia que eu fui para a praia com a minha família e esse lugar era tão gostoso que a gente realmente conseguiu conversar, colocar o papo em dia e desconectar um pouco da internet, do celular. E a gente realmente começou a aproveitar um ao outro, assim, e a gente se sentiu realmente conectado nessa praia. Então, eu tive pensando, o que você acha da gente ir para uma praia um dia desses? Então, é totalmente diferente a situação. Eu contei uma história depois que eu fiz o convite. E vamos supor, se a esposa realmente estava sentindo falta de ter um tempo com o marido dela, por causa do trabalho, por causa da correria do dia a dia, ela vai se conectar com aquela história e a probabilidade dela dizer sim vai ser muito alta. Então, é muito importante que você pratique isso aí no seu dia a dia. Você começa a usar com seus familiares ou com seus amigos, qualquer coisa assim. Antes de você fazer um convite, tenta pensar um pouco antes de fazer esse convite. Conta um pouco uma história, alguma coisa assim, conecta você com a pessoa, que pode ter certeza que a probabilidade dela dizer sim vai ser muito mais alta. E uma dica que eu vou te dar aqui, preste bastante atenção em todos os filmes que você vê a partir de hoje, principalmente aqueles filmes de Hollywood. Porque eles prendem a pessoa do início ao fim naquela história. Analisando bem as histórias, você pode estar olhando que tem três coisas básicas, que é os três pilares. Primeiro, que tem que ser uma história simples da pessoa entender, porque se for muito complexa, ela simplesmente vai querer desistir ao longo do filme. Às vezes a pessoa não começa a entender o filme, às vezes vê até o final, só que começa a achar ruim. Então tem que ser uma história simples da pessoa entender. Segundo pilar, que tem que ter um conflito no meio. Sempre os heróis, se você for olhar nos filmes, eles passam por um grande problema. Então tem que ter sempre um conflito. Mas não se preocupe que eu vou te explicar aqui ao longo desse vídeo.
E no caso depois é a solução, no caso é a solução do conflito. Preste bastante atenção nesses 3 pilares aqui, porque eles são muito importantes. Então a dica que eu te dou mesmo é preste bastante atenção em qualquer coisa que você for ver a partir de hoje, seja novela, seja filme, desenho, qualquer outra coisa, porque sempre tem uma história por trás e é muito importante a gente estar analisando essas histórias para a gente realmente aprender e como que a gente vai estar aplicando isso na nossa copy. Então aqui eu vou te dar mais um exemplo. Vamos supor aqui que eu estou trabalhando no nicho de emagrecimento, eu identifiquei que o meu público, e deixa eu te dar uma dica aqui antes, é muito importante que você identifique bem quem que é o seu público para você saber quais que são as dores dessa pessoa e quais que são as objeções que ela tem para não comprar o seu produto. É muito importante porque a gente vai pegar essas objeções e colocar ao decorrer da história. O meu público, vamos supor, o problema dele é por causa do corpo, ela não gosta do corpo que ela tem porque ela está acima do peso e tem vergonha desse corpo e está praticamente traumatizada com isso. Segunda objeção, ela não tem tempo, porque ela trabalha praticamente o dia inteiro e ainda tem filhos, ou seja, ela não consegue ir para academia. Segunda objeção que ela tem. A terceira objeção, ela não consegue seguir uma dieta à risca, porque ela já seguiu várias dietas e realmente ela sempre quebra. Então por isso que ela não vai comprar um produto que simplesmente vai prometer a mesma coisa. Vai ser uma dieta muito restrita e ela não vai conseguir seguir, então ela não vai comprar o produto. Então essas 3 objeções que ela tem para não comprar o meu produto. Então vamos supor aqui que eu ia contar a história assim, por exemplo, num vídeo review ou ao decorrer de um artigo no blog. Aí eu ia começar assim: eu também não me sentia bem em relação ao meu corpo, porque eu não me sentia bem de mostrar meu corpo para as pessoas, por exemplo, na praia ou quando eu namorava com uma pessoa, porque eu tinha na minha cabeça que a pessoa estava olhando para mim. Então isso não me sentia bem, porque eu realmente não gostava do meu corpo. E eu também tinha bastante dificuldade de emagrecer, porque eu não conseguia ir para academia, eu me matriculava na academia todo o início de ano, só que ao decorrer do ano eu pagava as mensalidades, só que eu não conseguia ir por causa do tempo, porque eu tenho filho para cuidar e realmente eu não tenho tempo de ficar indo na academia. E às vezes eu acho que realmente eu não tenho disciplina para ir na academia. E uma das coisas também que me prejudicava bastante é seguir uma dieta muito à risca, porque eu começava, por exemplo, na segunda-feira, aí na terça-feira já estava um pouco complicado, aí na quarta-feira já ficava mais complicado ainda, e eu sempre quebrava a dieta e voltava na estaca zero. Aí eu só conseguia emagrecer, aí por exemplo, já mostrava os resultados da pessoa, do antes e depois. Eu só consegui emagrecer depois que eu segui esse método, e o bom desse método aqui é que ele, com 5 minutos por dia, você consegue fazer na sua casa, simplesmente na sua sala. Você vai fazer uma sequência de exercício de 5 minutos e esse exercício ele vai acelerar tanto o seu metabolismo que você vai conseguir comer suas coisas gostosas. E eu te garanto que em 3 semanas praticamente você já vai conseguir ter perdido aí uns 10 quilos. Então se você quer saber mais sobre esse treinamento, clique no link abaixo. Aí no caso eu passei pelas 3 objeções do cliente e coloquei ele ao longo da minha história. Por isso que é muito importante você contar uma história sempre antes de fazer uma chamada. Então, esse foi um exemplo mais rápido mesmo, só para você entender como que funciona a história. E por isso que eu tô falando, muito importante, você vai ter que identificar quem que é o seu público, ver quais que são as dores que essa pessoa está tendo e quais que são as objeções, muito importante. Aí você passa pela sua história. Então, só recapitulando aqui, o que você vai precisar? De uma história simples, que tem um problema e depois que tem a solução no final. E passando pelas todas as objeções que você identificar do seu público. Aí só depois que você vai oferecer um produto. Que praticamente seu produto já vai ter sido vendido antes de você oferecer ele. Porque somente na história a pessoa já vai identificar com um problema e já vai querer o seu produto. Então, por isso que é muito importante você começar a usar a história a partir de hoje. Tem vários gatilhos mentais que depois eu vou fazer outros vídeos aqui que você também pode estar usando na sua copy. Mas esse da história, ele é muito forte e funciona bastante. Então, faça o teste aí e depois você me conte aqui nos comentários. Não, aliás, vamos fazer aqui. Use essa estratégia e depois volta aqui no comentário e deixe seu comentário falando sobre se funcionou ou não para você. Pra gente saber e ver como tá funcionando aí pra todo mundo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, porque eu vou passar muito conteúdo de qualidade aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar a vender cada dia mais como afiliado. Então é isso e até o próximo vídeo.